A tua palavra diz, através do profeta Amós, que chegaria um dia em que o Senhor enviaria sobre a terra uma grande fome e uma grande sede, não fome de pão e muito menos sede de água, mas sede e fome de ouvir a tua palavra. Hoje, Senhor, aqui estão as tuas ovelhas, o pasto está verde e nós queremos nos alimentar, Senhor. Todos nós somos ovelhas e queremos sair daqui hoje saciados com a tua palavra e com o teu sangue e a tua carne. A Eucaristia, Cristo vivo no sacramento do altar. Obrigado, Senhor, pela vida de cada filho, cada filha. Eles estão aqui, Senhor, porque creem, acreditam que tu és o Deus do impossível. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Evangelho de São João, capítulo 18, dos versículos 33 a 37. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouco, e eu peço que você abra o seu coração para aquilo que falaremos hoje, nesta noite. Certamente, talvez você não viu, eu também não vi com os olhos, mas senti com o coração. Hoje de manhãzinha, em cima de você, meu irmão, minha irmã, lá dos céus, o olhar de Deus estava sobre a sua vida, uma espécie de luneta celestial sobre a sua existência. E Deus de manhãzinha disse: é hoje que ele vai à igreja, é hoje que ela vai à igreja. De manhãzinha você não foi. Certamente o inimigo disse: está vendo, o Senhor estava equivocado. E Deus disse: espere e verás. À tarde também você não foi, e o inimigo certamente se alegrou. Está vendo, ele não foi à tarde também, e não irá à noite. Mas esta noite o inimigo foi surpreendido, porque você colocou uma roupa, tomou aquele banho, colocou uma roupa, se perfumou. Todos que estão aqui estão cheirosos, também com um perfume do Espírito Santo. E o inimigo diz: certamente irão a outros lugares, não irão à igreja, mas foi aqui que você veio. Por isso, meu irmão, minha irmã, louvado seja Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar.
mas louvado seja também você, a sua fé, e que para sempre a tua coragem, a tua ousadia, de se apresentar para sempre diante do altar de Jesus Cristo, para comungar do seu corpo, do seu sangue, mas também de se alimentar da palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Eu convido você um pouquinho a retornar comigo a Israel, o país do grande profeta Daniel, da primeira leitura. Daniel estava um dia lá em Israel, rezando no templo de Jerusalém, templo dos judeus, e aquele templo foi invadido. Daniel era jovem, mas um jovem cheio do amor de Deus. Daniel certamente ia ao templo todos os sábados, todo dia dedicado ao Senhor, porque antes da ressurreição, antes do domingo, antes da ressurreição de Cristo, o dia para louvar a Deus era o sábado. Era o sábado. Por isso temos algumas igrejas ainda que celebra o sábado como o dia de festejar a grandeza de Deus. Mas nós cristãos católicos e outros cristãos também protestantes celebram a grandeza de Deus no domingo, porque foi no domingo que Deus ressuscitou. Foi no domingo que Jesus Cristo venceu a morte. Por isso o Papa disse que o domingo é dia dos homens, o domingo é dia de Deus, o domingo é dia de Cristo, o domingo é dia da igreja, o domingo é o dia dos dias. Mas estava lá o profeta Daniel, que na época ainda não era profeta, e foi invadido o seu templo, foi invadido a sua casa. O templo de Jerusalém foi quebrado e depois saqueado, ateado fogo, e o povo de Jerusalém ficou sem templo. Muito mais do que isso, o povo de Jerusalém foi morto ao fio da espada. Daniel, o profeta da primeira leitura, viu seu pai ser morto, sua mãe, sua família, e muitos diziam para ele: valeu a pena, Daniel, valeu a pena, Daniel, servir ao teu Deus, valeu a pena, Daniel, estar para sempre prostrado diante do Senhor, Daniel. Não, muito mais do que isso, Daniel viu o seu povo, Daniel viu a sua nação ser morta. Mais do que isso, Daniel foi para a Babilônia, Daniel foi exilado, e chegando lá, levaram para Daniel, que era jovem, um moço bonito, um jovem cheio de sabedoria, cheio da ciência, levaram para ele resto de comida do rei Antíoco na época, depois do rei Nabucodonosor, mas na época era o rei Antíoco. E Daniel olha aquela comida e diz: hoje eu não comerei. Mas como assim? Se você está faminto, se você está com fome, você está morrendo de fome, e por que você não vai comer? E Daniel disse o seguinte, nunca esqueça do que Daniel falou: eu sirvo o Deus vivo, e esse alimento que está aqui não é alimento do povo hebreu, não é alimento do Deus de Israel, do Deus que nunca e jamais se distanciar da minha presença. Por isso o olhar daqueles homens e daquelas mulheres foram voltando para Daniel. Mas como assim? Se Daniel sofreu tanto na vida, ele teria motivo suficiente para abandonar o seu Deus, inclusive para amaldiçoar o seu Deus, igual disse a esposa de Jó, no momento de sofrimento. Não é isso que a esposa de Jó diz? Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas Jó disse: minha filha, tu não conheces o meu Deus, eu nasci nu e vim nu a este mundo, tudo o que eu tenho é dele, por isso ele me deu, ele tira, a minha vida pertence ao Senhor. Amém, igreja? Por isso, hoje Daniel disse também a mesma coisa, antes de entrarmos aqui na primeira leitura. Então Deus dá a Daniel, depois de tantas provações, o dom da revelação, o dom da ciência,
o dom de desvendar sonhos. Se alguém em Israel tinha um sonho, chegava a Daniel, ele olhava nos olhos daquele que sonhou e dizia o que iria acontecer. Daniel previa o futuro, foi isso que nós ouvimos na primeira leitura. Eu insisti na visão noturna. Oh meu Deus, dê também, Senhor, a nós a mesma sabedoria, a sapiência de Daniel. Às vezes, Jesus, nós fraquejamos, nós recuamos, mas Senhor, restaura a tua igreja. Nós queremos ter a mesma fé do profeta Daniel. Então Daniel diz: e eu ainda continuei insistindo na visão noturna, e eu vi nas nuvens, eu já estou arrepiado, eu vi nas nuvens aquele que vinha, como filho de homem. Ele se aproximava de um ancião de muitos dias. Quem é o ancião de muitos dias? É o Deus, é o Yahvé, é o Adonai, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é o Pai dos pais, é o Deus de Israel. Esse é o ancião, de forma agora, da primeira leitura, metafórica, né? De forma simbólica. O ancião de muitos dias é o próprio Deus de Israel, e vinha para se aproximar dele como filho de homem. É este Jesus que se aproxima do Deus de Israel, que se aproxima do trono do Deus Todo-Poderoso, para interceder por mim, por você que está aqui hoje, nesta noite. Foi isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Foi isso que nós ouvimos no Evangelho de hoje, no momento que Jesus está sendo interrogado: tu és o Rei de Israel? Tu és o Rei de Israel? És tu, Jesus? És tu, Jesus, que estás fazendo bem por aí? Mas és tu também, Jesus, que foste entregue hoje aqui a mim? E esse Jesus que fez o bem, que ressuscitou os mortos, que curou os leprosos, que restaurou a visão dos cegos, que restaurou a saúde dos doentes. Mas meu Deus, o que esse homem fez para ser morto na cruz? Meu Deus, o que esse homem fez? Se o Padre Antônio fosse morto na cruz, tudo bem, eu sou um pecador, e você também, a gente até que entenderia. Mas Jesus, o homem que veio para fazer o bem, o homem que veio para curar a ferida da humanidade, o homem que lá em Isaías, capítulo 55, vai dizer que ele era o servo sofredor, ele carregou sobre as suas costas as dores da humanidade, ele foi batido, chicoteado. Por quê, meu Deus? Simplesmente pelo ódio da humanidade. Mas muito pior do que isso, esse ódio que até então existia, ainda existe hoje em nossas igrejas. Meu Deus, por que existem tantas perseguições? Os nossos cristãos, os padres, as freiras, que são enviados em missão em terras estrangeiras, ainda são perseguidos, perseguidas, sofrem, são mortos, são martirizados. Por que isso ainda acontece? Porque Jesus, que o ódio ainda reina no mundo. Por isso, meus irmãos, que nós estamos aqui para dizer: Senhor, cura onde dói, Senhor, cicatriza as nossas feridas. São muitas as perseguições, são muitas as dores da humanidade. Por isso que o Rei de Israel, Jesus Cristo, aquele homem que veio para fazer o bem, ele foi morto na cruz, mas ele não permaneceu morto na cruz. Por isso que a Igreja Católica faz questão de lembrar que o nosso Deus morreu na cruz. E toda vez que a gente olha, toda vez que a gente dedica o nosso olhar à cruz, é claro que o nosso Deus ressuscitou, mas é para lembrar a dor da humanidade, é para lembrar as perseguições que nós ainda sofremos, que você ainda sofre. Você sabe muito bem do que estou falando. São tantas as perseguições, mas o nosso Deus ressuscitou, e Ele ressuscitou também a nossa vida.
ressuscitou também a nossa esperança, ressuscitou também no nosso coração o desejo de ouvir a sua palavra, o desejo de estar na casa de Deus para comungarmos o corpo e o sangue de Cristo. É esse o Deus de Israel, que olha para nós e diz: filho, filha, aconteça o que acontecer, eu estarei para sempre diante da tua presença. E no evangelho de hoje, nós ouvimos também no finalzinho, quando aquele que interroga Jesus, Pilatos, disse: mas por que tu és o rei de Israel? Por que tu és aquele que veio dos céus? Assim estão dizendo, e tu permaneces tão calmo diante das críticas, diante das calúnias, diante das bofetadas, diante de tudo aquilo que é terrível aos olhos da humanidade, e você permanece tranquilo, você permanece confiante no teu Deus. E ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu enviaria sobre a terra aqueles que iriam me defender, mas o meu reino não é deste mundo. É isso, igreja, que Jesus Cristo quer ensinar para nós. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui de passagem. E qual o tempo que nós estamos dedicando à igreja de Cristo? Qual o tempo que nós estamos dedicando à nossa família? Qual o tempo que nós estamos dedicando àquilo que realmente vale a pena dedicar, vale a pena lutar? Às vezes nós passamos por uma frieza espiritual tão grande, mas estamos aqui nesta noite para reavivar e reafirmar a nossa aliança com o Deus de Israel. Senhor, nós estamos, Senhor, diante da tua presença e queremos reafirmar a nossa aliança contigo. Tu és o Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro, o Deus do porvir. Senhor, tu és o Deus que tudo podes. Por isso, Senhor, que a tua glória, a tua grandeza possa ser o sustento da nossa vida, o sustento da nossa alma. Às vezes, Senhor, nós queremos fraquejar, às vezes, Senhor, nós queremos desistir,